Varas da videira. Eu sou a videira, vós as varas, disse Jesus. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua iniciação. Com justiça, asseverou aos discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência da sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda a expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto de seiva, do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva. Rolam ao chão dos desenganos para que se purifique no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus à conta de sua misericórdia para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Amado Mestre, é com o propósito de entendermos melhor a tua mensagem e de promovermos essa renovação interna de todos nós, que uma vez mais aqui nos encontramos, reunidos em teu nome, rogando as tuas bênçãos de amor e paz, para que todos juntos, encarnados e desencarnados, possamos estudar essa doutrina que o Consolador nos trouxe, possamos compreender essa mensagem de amor que Jesus nos deixou, possamos promover o rejuvenescimento das nossas almas através dessa compreensão e das consequências que ela nos traz. Permite, Senhor, que os benfeitores espirituais deste lado, aqueles amigos que desde a primeira hora nos acompanham, possam envolver-nos e inspirar-nos, e que todo o benefício espiritual do trabalho que hoje realizamos possa chegar e possa alcançar todos os nossos irmãos que nos acompanham desde as redes sociais, mas também todos os nossos irmãos que, na condição de espíritos desencarnados, também estão conosco, estudando a doutrina de Jesus, estudando a doutrina dos Espíritos. Ampara-nos, Senhor, inspira-nos e deixa-nos a tua paz. Então, uma boa tarde a todos. Hoje encontramos-nos aqui para continuar o estudo do Livro dos Médiuns, tal como temos vindo a fazer já há mais de um ano. E nesse estudo nós temos vindo a estudar ponto por ponto cada um dos capítulos do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é uma obra interessantíssima. Aliás, como Kardec logo refere no frontispício da obra,
Esta obra vem na sequência do Livro dos Espíritos. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, nós temos a oportunidade de estudar aquilo que são as leis que regem o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, e depois Kardec faz então o desenvolvimento deste assunto para nos dar informação sobre esta interligação do plano espiritual com o plano físico. A obra, como tivemos a oportunidade de estudar ao longo destes anos, logo no início, ela é dividida em duas partes, e logo no início Kardec tem como objetivo trazer-nos algumas noções preliminares que são importantes para depois percebermos como é que o plano espiritual se interliga com o plano físico e vice-versa. Fala-nos acerca do que são os espíritos, que muitas vezes nós temos a ideia que esse plano espiritual é alguma coisa que se encontra algures no espaço. Muitas vezes até, em algumas religiões, cria-se a imagem de que os espíritos ou as almas que vivem no outro mundo viverão assim quase como numa nuvem, em cima de uma nuvem. E aquilo que os espíritos nos trazem no Livro dos Médiuns é que existe uma interligação profunda entre o plano espiritual e o plano físico. Depois, já numa segunda parte da obra, nós vamos ter a oportunidade de verificar como é que essas leis agem sobre o plano físico, como é que o plano espiritual vai agir no caso dos médiuns ostensivos, que veem, ouvem os espíritos ou têm outro tipo de manifestações mediúnicas, e como é que os espíritos agem então sobre estes médiuns, os cuidados que os médiuns devem ter, a problemática da obsessão, por aí fora. E falamos tudo isto porque neste capítulo, e já estamos no capítulo 29, nós estamos a estudar este capítulo que trata das reuniões em geral e das sociedades propriamente ditas. Dizemos tudo isto então porque Kardec aqui, apesar de não ter feito nenhuma subdivisão, não dividiu numa terceira parte, mas no entanto, aqui neste capítulo começa um aspecto muito interessante. Até aqui falámos sobre os médiuns, sobre as reuniões mediúnicas, e agora Kardec, no capítulo 29, trata das reuniões e das sociedades espíritas. Hoje começamos o estudo deste capítulo, se bem que nas próximas semanas continuaremos a desenvolver esse mesmo estudo. Ele só se iniciará agora. Estamos mesmo no final deste estudo do Livro dos Médiuns. A seguir apenas temos mais 3 capítulos, um dos quais é o vocabulário espírita, e portanto estamos quase no final deste estudo. Então é interessante que Kardec traz-nos estas questões. Se falou sobre um aspecto individual em relação à postura que cada um de nós deve ter nestas reuniões, aqui vai tratar das reuniões em si e das sociedades espíritas. Normalmente, nós temos uma ideia do Livro dos Médiuns como uma obra que será mais dirigida para os médiuns ostensivos, será mais dirigida para quem lida de uma forma muito direta com a mediunidade ostensiva. Mas quando nós lemos esta obra, quando nós estudamos esta obra, nós percebemos que, como qualquer obra da codificação, ela nos é dirigida, porque com o seu estudo nós começamos a perceber como é que a nossa vida interage com o plano espiritual. Como dizia ainda há pouco, o plano espiritual não é alguma coisa que está a algures no espaço, que nós iremos habitar após a morte física. Todos os dias nós estamos mergulhados no plano espiritual. Todos os dias, porque, tal como Kardec colocou a questão aos espíritos, é uma pergunta e uma resposta que muitas vezes é referida do Livro dos Espíritos. Ele pergunta se os espíritos
de alguma forma, interagem com o plano físico. E os espíritos dizem muito mais do que imagineis. Muitas vezes são os espíritos que vos comandam. E então nós temos a oportunidade de perceber que durante o dia nós estamos mergulhados no plano espiritual e sofremos essa influência. Sejamos médios ostensivos ou não, porque todos nós somos médios, tal também como Kardec nos refere no livro dos médios, todos temos uma sensibilidade ao plano espiritual. E durante a noite, libertando-nos parcialmente do corpo físico, nós vamos conviver no plano espiritual. Portanto, dizendo isto, nós percebemos que nós estamos mergulhados nesse plano espiritual, nós convivemos com esse plano espiritual constantemente, durante o dia, durante a noite, em todas as situações. E muitos de nós temos essa sensação, passamos por episódios que apenas estão explicados quando nós entendemos isto. Então Kardec, neste capítulo, vai-nos então falar acerca das reuniões das sociedades propriamente ditas. E ele diz-nos então que, e começando aqui no texto de Kardec, logo no primeiro tópico que abre este capítulo, ele diz o seguinte: as reuniões espíritas oferecem grandíssimas vantagens por permitirem que os que nela tomam parte se esclareçam mediante a permuta das ideias, das questões e observações que se façam, das quais todos aproveitam. E é muito interessante porque nós já nos habituámos, e muitas vezes quando já frequentamos o Centro Espírita já há algum tempo, nós habituámos a esta dinâmica que os centros espíritas têm. Nós temos diversas reuniões e agora é interessante fazer essa análise dos textos de Kardec do Livro dos Médios, especialmente nesta questão das reuniões das sociedades espíritas, reportando para as situações que nós vivemos no centro espírita. E aqui Kardec está a falar das reuniões espíritas, não estamos a falar especificamente, também estamos a falar, mas não especificamente, das reuniões mediúnicas. Nós estamos a falar das reuniões espíritas. E vejam como é interessante que Kardec nos diz que estas reuniões oferecem grandíssimas vantagens por permitirem o esclarecimento. E vejam, lembramos logo do curso sistematizado da doutrina espírita ou os cursos sobre a doutrina espírita que os centros espíritas têm. O nosso centro tem essa tradição de ter trazido desde o início e ter essa preocupação desde o início que as pessoas, quando chegam ao centro espírita, possam estudar a doutrina espírita em conjunto. É claro que nós podemos fazê-lo em casa, podemos fazê-lo individualmente, devemos fazê-lo, as nossas leituras, os nossos estudos. Mas, como diz Kardec, como dizem os espíritos no Livro dos Médios, nós tiramos grandíssima vantagem quando nos reunimos e em conjunto há uma permuta de ideias, nós colocamos diversas observações, colocamos questões, colocamos na primeira pessoa as situações que nós estamos a estudar. Quando nós estudamos, por exemplo, acerca da reencarnação, nós temos a oportunidade de verificar na nossa própria vida aquilo que acontece e colocar questões, contar a nossa experiência. E aquilo que nós relatamos pode ser a resposta a alguém que está também presente, que também está a estudar a doutrina espírita e, dessa forma, nós temos a oportunidade de nos esclarecermos em conjunto. Pode ser a nossa observação pode ser a resposta que a pessoa procura, outra pessoa procura relativamente às questões, por exemplo, da reencarnação. É interessante que, para além desse esclarecimento, nós tiramos ainda uma outra vantagem nestas reuniões espíritas. Nós tiramos uma coisa que nós temos observado ao longo de algumas décadas já, que temos a oportunidade de estar ligados ao estudo da doutrina espírita, neste modelo de cursos. Uma coisa que nós podemos observar é o esclarecimento. As pessoas, quando estudam
em conjunto, a doutrina espírita esclarecem-se, como diz Kardec, mas existe uma outra coisa extremamente interessante e que se pode observar ao longo do tempo. É a criação de laços fraternos. Vão-se criando laços uns com os outros. Nestas reuniões, as pessoas ligam não só o aspecto do conhecimento, como se ligam através do coração. Começa a haver uma ligação de ternura, de fraternidade, que é criada em torno destas reuniões espíritas. É muito interessante. Depois, Kardec vai focando aqui a importância destas reuniões espíritas e aquilo que é necessário para que elas deem os seus frutos. Então, aquilo que Kardec diz é que para darem frutos desejáveis, requerem, então, condições especiais. E vejam mais uma vez como é interessante quando, ao estudarmos a doutrina espírita, nós percebemos esta prática que vamos encontrar no centro espírita. Em qualquer reunião espírita, tal como nós fizemos aqui no início deste estudo que estamos a realizar, nós fizemos uma oração. E porquê que nós fazemos uma oração? Para abrir qualquer trabalho. A evocação, nesta altura, dos bons espíritos. A evocação pedindo para que eles possam estar presentes, para que nos inspirem, para que, através dos canais da intuição, nós consigamos entender melhor aquilo que são os princípios que os espíritos nos trouxeram, para que nos possam envolver, para que nós possamos ser inspirados a fazer melhor. Então existem condições especiais que Kardec refere no livro dos médiuns, porque estas reuniões espíritas não são meras reuniões como, por exemplo, um clube recreativo, em que as pessoas se reúnem para desenvolverem um determinado conhecimento, podem gostar de cinema, ou podem gostar de pintura, ou outra coisa qualquer. As reuniões espíritas destacam-se pela importância e pela ligação que se estabelece com o plano espiritual superior. Daí, então, se requererem estas condições especiais, como, por exemplo, fazer a nossa oração, fazer uma ligação com o plano espiritual superior e encerrar depois com uma oração também, agradecendo a presença dos espíritos. Vejam aqui que a doutrina espírita nos dá uma noção clara de que nós vivemos mergulhados no plano espiritual. Não é uma coisa à parte. Nós vivemos mergulhados no plano espiritual e vivemos isso nestas reuniões espíritas. Kardec depois, na sequência do capítulo, refere aqui assim 3 tipos de reuniões. 3 tipos de reuniões que se referem e que se interligam ou que têm como objetivo essa interligação com o plano espiritual. Temos as reuniões frívolas, que resultam, no fundo, da inferioridade, da ignorância de quem as procura e de quem as pratica. São aquelas reuniões que muitas vezes aparecem nos jornais. Médium faz assim, faz de outra maneira, resolve os seus problemas, etc. Portanto, no fundo, aquilo que se pretende com estas reuniões é juntar pessoas que têm como objetivo uma diversão, um passatempo, pode ser questões que quer colocar ao plano espiritual, como temos ali assim na imagem. Será que eu me devo casar agora com o fulano tal? Será que é a boa altura para fazer um negócio? Eu tenho curiosidade em saber como é que está o meu parente que partiu. São questões e, no fundo, revelam um objetivo frívolo. São um passatempo, não são reuniões sérias. Então, é claro que a estas reuniões não comparecem espíritos sérios. Logicamente, como a mediunidade e como essa interligação com o plano espiritual começa e passa essencialmente pela nossa mente, pela ligação mental,
pela onda mental que se estabelece. É claro que a onda mental que se estabelece em perguntas que são corriqueiras, em objetivos que são frívolos, ligam-se então a espíritos que também estão nessa mesma onda. Depois Kardec refere ainda um outro tipo de reuniões, que são as reuniões experimentais. Aí pretende-se a produção de fenómenos e, como Kardec refere logo na obra, ele diz que elas são um espetáculo mais curioso do que instrutivo, porque na realidade aqueles que veem o fenómeno, mas não entendem como é que esse fenómeno se produz, dali tira um pouco. É apenas um espetáculo. Muitas vezes nem convence o incrédulo. Os incrédulos ficam mais admirados do que convencidos. Este tipo de reuniões, muitas vezes, em determinados centros espíritas, ainda existem alguns companheiros nossos que pretendem encontrar fenómenos mediúnicos, têm muita curiosidade com estes fenómenos mediúnicos e muitas vezes até se coloca a questão, mas porquê que em determinados locais, e até de uma forma geral, estes fenómenos não ocorrem. Ocorriam no passado, mas não ocorrem agora. E no livro Seara dos Médiuns, que foi um livro que foi publicado para comemorar os 100 anos da publicação do Livro dos Médiuns, logo no primeiro capítulo, Num Século de Espiritismo, é o título do capítulo, Emmanuel diz o seguinte: num século inteiro de atividades, temos visto a ciência procurando apaixonadamente as realidades do espírito. Provas indiscutíveis não lhe foram regateadas. E nós temos aqui, percebemos que a partir, aliás, estes fenómenos que ocorreram de uma forma muito regular no passado, foram exatamente a base que Kardec utilizou, mas não só, outros estudiosos utilizaram para o estudo que hoje estamos a fazer. O Livro dos Médiuns surge, na realidade, como resultado desse estudo, desses fenómenos que eram fenómenos de reuniões experimentais. E a questão permanece, então, mas porquê que hoje isso é tão difícil de encontrar, é tão raro encontrarmos fenómenos mediúnicos desta categoria? Ou seja, as mesas deslocarem-se e os espíritos responderem através da batida das mesas, ou fenómenos de materialização. Porquê que isso é tão raro nos dias de hoje? E então Emmanuel, para nos explicar isto, continua dizendo: provas indiscutíveis não lhe foram regateadas. E tantas foram elas que Richer conseguiu articular com êxito as bases clássicas da metafísica, usando recursos tão demonstrativos e convincentes quanto aqueles empregados na exposição de qualquer problema de patologia ou da botânica. Sábios distintos, entre os quais Wallace e Zollner, Crookes e Lombroso, Myers e Lodge, mobilizando médios notáveis, efetuaram experiências de valor inconteste. E, portanto, todos estes fenómenos foram estudados por homens de ciência, homens letrados. Às vezes poderemos ter a ideia que a doutrina espírita surge de uma crendice, de homens de pessoas que não tinham grandes conhecimentos académicos, o que não é verdade. Os homens que estudaram estes fenómenos destas reuniões experimentais eram homens com grandes conhecimentos. Por exemplo, o caso de Crookes, que está aqui referido, foi um cientista que era um físico e, portanto, ele estudava as leis da matéria e propôs-se a estudar as leis que regulavam, de alguma forma, o que é que estaria a acontecer para que uma mesa se elevasse. Mas continua Emmanuel dizendo: entretanto, se nos 20 lustros, ou seja, nos 100 anos passados, a modernidade serviu para atender aos mistérios brilhantes da observação científica,
projetando increações do homem para a esfera espiritual, porque as questões eram sempre colocadas do mundo físico para o mundo espiritual, é o resultado do livro dos espíritos, o resultado do livro dos médiuns, questões que se colocavam do plano físico para o plano espiritual, é justo agora satisfaça as necessidades morais da Terra, carreando avisos da esfera espiritual para o homem. Então, aquilo que Emmanuel nos está a dizer é que essa fase foi necessária em determinada altura para que surgisse a doutrina espírita. Mas agora, passado este tempo em que esses fenómenos foram estudados, agora é necessário que a mediunidade ganhe uma outra dimensão. A utilização da mediunidade ganhe uma outra dimensão para que esses avisos da esfera espiritual superior possam chegar ao homem e o possam auxiliar nas suas necessidades morais. Depois temos, então, as reuniões instrutivas, como nos refere Kardec. Portanto, para além destas reuniões experimentais, temos as reuniões espíritas instrutivas. E aqui, assim, nós podemos observar um estudo sério. O estudo sério dos fenómenos. As pessoas reúnem-se, por exemplo, numa reunião de um curso em que se estudam os princípios da doutrina espírita, ou então nas reuniões mediúnicas, em que também se estuda a mediunidade, mas que ocorre esse fenómeno de uma forma mais ostensiva. Aqueles que estudam, que frequentam estas reuniões espíritas, como Kardec refere logo ao início, constroem uma fé raciocinada. Dele se retiram desse estudo sério, retiram-se ilações morais a serem trabalhadas na alma. E vejam a importância do conhecimento da doutrina espírita e da propagação desses mesmos princípios. Porque quem estuda a doutrina, quem se reúne para estudar a doutrina com outros companheiros que estão a estudar também a doutrina, em conjunto, conseguem construir uma fé raciocinada. É a diferença entre acreditar que a vida continua e ter a certeza que a vida continua. Quando nós estudamos de uma forma séria, quando temos a oportunidade de conhecer a doutrina de uma forma séria e de nos empenharmos nesse estudo, nós construímos essa fé raciocinada em que ficamos com a certeza que a vida continua, com a certeza que temos uma alma, com a certeza que a morte não existe. Então, para além disso, o que é muito importante e que Emmanuel refere no texto que lemos ainda há pouco, dele se retiram ilações morais a serem trabalhadas na alma. Porque não importa que nós conheçamos todas as leis e os princípios da doutrina espírita, se nós depois, com essa informação, não os apliquemos. Então, o grande objetivo da doutrina espírita e dos princípios que nos chegaram através da mediunidade, que nos chegaram do plano espiritual superior, é exatamente que nós, com essa informação, trabalhemos as nossas necessidades morais aqui na Terra. Comecemos a trabalhar a nossa alma. Transformemos a nossa alma. E então, estas reuniões instrutivas vão-nos dar essa oportunidade. É nessa altura que, ao tirarmos essas ilações morais que nós vamos encontrar nos princípios da doutrina espírita, nós entendemos e construímos dentro de nós próprios uma fé raciocinada que são os pilares da doutrina espírita. Surge a ciência, como nós vimos ao longo da história destes 160 anos. Neste ano nós estamos a comemorar 160 anos da publicação do Livro dos Médiuns. Nestes 160 anos, nós observamos e construiu-se ao longo do tempo esse pilar que é a ciência, o conhecimento das leis. Ao longo de toda a obra do Livro dos Médiuns, Kardec e os Espíritos nos trazem os princípios que regulam esta interação dos dois planos.
mas traz-nos uma explicação lógica científica. Dessa explicação lógica e científica, nós tiramos as ilações filosóficas. É claro que se eu passo a ter a certeza que continuo a viver, eu passo a ter uma outra filosofia de vida. Eu, nas 24 horas do meu dia, nas 16 horas, mais ou menos, que estamos acordados, nós vamos estar a pensar que somos espíritos imortais e, naturalmente, nós vamos tentar viver como espíritos imortais. Deixa de fazer sentido aquela ideia de que a vida são 2 dias, o carnaval são 3 e, portanto, temos que viver conforme nos dê mais prazer. Então passamos a ter uma outra filosofia. E dessa filosofia de vida nós tiramos então o resultado moral. É ciência, filosofia, religião, religião neste sentido da moral do Cristo, que retorna novamente para nós aplicarmos na nossa vida do dia a dia. Depois Kardec continua dizendo o seguinte, e falando destas reuniões instrutivas, ele diz-nos que é necessário despojar-nos de todos os interesses frívolos e supérfluos. Então, se nós formos ao texto, ele diz que para que estas reuniões possam dar o melhor proveito, não basta que se evoquem os bons espíritos. É preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias para que eles se sintam em vir. É necessário, então, criar essas condições para evocar os bons espíritos e eles estarem presentes. É preciso que a nossa alma possa estar aberta. Não podemos estar a utilizar a doutrina espírita ou querer utilizar a doutrina espírita com outro fim. Estas reuniões espíritas instrutivas servem exatamente para nos alimentarmos dessa informação que vem do plano espiritual e nós entendermos o nosso papel aqui. Então não podemos utilizar, imaginem que seria alguém que queria conhecer, ou um conjunto de pessoas, numa reunião que pretendia uma reunião espírita instrutiva, juntarem-se com o objetivo de conhecerem muito bem a doutrina espírita, de conhecerem todos os seus princípios, mas isto com o objetivo de fazer uma carreira internacional, de começar a fazer palestras por aqui e por aí, portanto, ter como objetivo fazer uma carreira internacional no meio espírita. É claro que a ligação mental que se estabelece, ou que se estabeleceria com aqueles indivíduos que têm como intenção conhecer a doutrina espírita com um determinado fim que não é elevado, não faria com que os espíritos, os mentores espirituais, os amigos espirituais, pudessem estar ali assim a participar nesse trabalho. Então é necessário despojar-nos de todos os interesses frívolos e supérfluos, como nos dizem os espíritos, para que consigamos que nessa evocação que sempre se estabelece através da oração, eles estarem presentes, nos envolverem, nos inspirarem. Porque há aqui um aspecto que também é muito interessante. Kardec, ao nos falar destas reuniões das sociedades espíritas, apresenta-nos estas reuniões como unidades, como se todos nós, quando fazemos parte de um grupo de trabalho, de um grupo de estudo, passamos a formar uma unidade em que se pretende que ela vibre de uma determinada forma. E vamos ver isso aqui ao longo deste estudo que estamos aqui a fazer um pouco mais à frente. Um outro aspecto que Kardec também refere é o caso do médium nas reuniões sérias, porque a participação do médium nessas reuniões é uma defesa relativamente à problemática da obsessão. Kardec diz o seguinte: as reuniões de estudo são, além disso,
de imensa utilidade para os médiuns de manifestações inteligentes, para aqueles, sobretudo, que seriamente desejam aperfeiçoar-se e que a elas não comparecem dominados por tola presunção de infalibilidade. Então, quando nós frequentamos estas reuniões sérias, sejam de estudo, sejam reuniões mediúnicas, elas constituem uma defesa relativamente a esta problemática da obsessão. E não é só em relação aos médiuns ostensivos, porque todos nós somos médiuns, repetindo, todos nós somos médiuns, e, portanto, é uma forma de nos defendermos dessa problemática da obsessão, porque todos nós temos dentro da nossa alma aspectos desta e de outras existências que são tomadas de ligação. Kardec refere num dos capítulos que nós já estudamos anteriormente, toda esta problemática da obsessão. Então, Kardec traz-nos agora aqui assim a ligação dessa ideia, dessa problemática relativamente às reuniões sérias. Continua ele dizendo que constituem um dos grandes tropeços da modernidade, o caso da obsessão. Como já tivemos a ocasião de dizer, eles, pois, podem iludir-se muito de boa fé com relação ao mérito do que alcançaram e facilmente se concebe que os espíritos enganadores têm o caminho aberto quando apenas lidam com o cego. Vejam a vantagem de trabalharmos em conjunto. Se estivermos isolados, se trabalharmos isoladamente, nós podemos cair num processo obsessivo. É muito mais fácil, como dizem os espíritos, que esses espíritos enganadores tenham o caminho aberto quando lidam apenas com o cego. E depois continua dizendo que quando nós estamos integrados num conjunto, isso se torna muito mais difícil, porque esse conjunto terá a oportunidade de esclarecer aquele que possa estar, algum companheiro que possa estar com algum problema. Então, o médium deve estar atento à análise racional das comunicações, diz Kardec. Todo o médium que teme esse juízo já está no caminho da obsessão. Aquele que acredita ter sido a luz feita exclusivamente em seu proveito está completamente subjugado. Se toma a mal das observações, se as repele, se irrita ao ouvi-las, não existe dúvida sobre a natureza má do espírito que o assiste. E, portanto, quando nós estamos num conjunto, nós nos defendemos porque esse conjunto está a estudar a doutrina espírita, conhece esta problemática da obsessão e, portanto, o conjunto dos companheiros de trabalho poderão auxiliar no esclarecimento daquele que possa estar a passar por uma situação mais difícil. Depois, Kardec fala acerca da influência da assistência nas reuniões espíritas. E aqui, assim, como referimos ainda há pouco, Kardec apresenta-nos estas reuniões espíritas como núcleos, como se esse núcleo fosse uma unidade, em que cada um de nós que participa nesse núcleo tem uma importância vital. A importância do equilíbrio individual e, por consequência, a importância das tomadas mentais de cada um. E trouxemos aqui uma imagem, imaginem o que é num conjunto. Existe ali um conjunto de pessoas que estão numa reunião espírita, pretendem que seja uma reunião instrutiva, que seja uma reunião séria, estão a estudar a doutrina espírita ou estão num trabalho mediúnico. Imaginem o que é existirem daqueles 5 elementos, 3 elementos que se ligam aos mentores espirituais, que têm uma tomada mental com os mentores espirituais, e existirem 2 que estão a pensar noutras coisas, que estão perturbados. Eles vão, no fundo, perturbar o conjunto que se está ali a estabelecer. Então é importante nós pensarmos qual é o papel que nós estamos a desempenhar no conjunto em que estamos integrados. É interessante que isto se aplica em todas as situações, não só nas reuniões espíritas, mas em todas as comunidades, no fundo,
em que nós estamos inseridos. Sempre que nós estamos inseridos num conjunto, qual é o nosso papel? Devemos perguntar, somos cooperadores? Somos solucionadores? Somos pontes para resolver problemas? Ou apenas somos críticos do sistema? Então, é aquilo que Kardec nos traz. Qual é a nossa posição relativamente ao conjunto em que estamos integrados? Neste caso, com uma importância ainda mais profunda, porque nós pretendemos estar ligados ao plano espiritual superior quando nós estamos a fazer esse trabalho. Qual é o nosso papel nesse conjunto que estamos a trabalhar? Depois fala-nos Kardec na composição das reuniões, dizendo-nos da importância de pensarmos como compor essas reuniões. Ele diz o seguinte: sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos, vejam a importância, então, mais uma vez sublinhando a importância do papel de cada um e do papel do pensamento de cada um, sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos as condições essenciais a toda a reunião séria, fácil é de compreender-se que o número excessivo dos assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Não há, é certo, nenhum limite absoluto para esse número e bem se concebe que 100 pessoas suficientemente concentradas e atentas estarão em melhores condições do que estariam 10 se distraídas e barulhentas. E aqui Kardec refere uma questão muito interessante, que é a composição destas reuniões, que nós vamos encontrar também nos centros espíritas. Quando se faz uma reunião mediúnica, é um ambiente mais recatado. Não existem muitas pessoas nessas reuniões mediúnicas, pelas razões que Kardec aponta aqui assim. Há um ciclo mais restrito de participantes. Nos estudos espíritas, isso também acontece. Nós temos uma grande assembleia com esses estudos, temos pequenas assembleias em que, lá está, isso propicia a uma ligação fraterna, como referimos inicialmente no nosso estudo de hoje, propicia que os elementos, estando mais próximos, consigam fazer essa ligação fraterna. E depois, por outro lado, essa ligação estreita e afetiva entre todos no grupo mediúnico, por exemplo, gera e deve gerar ligações amorosas entre todos, para que haja um equilíbrio. Vejam que nós estamos a trabalhar com o plano espiritual, nós estamos a trabalhar com sentimentos, com direcionamento do pensamento para uma ligação com o plano espiritual superior. Se não o conseguirmos fazer, é claro que muito facilmente também as nossas tomadas mentais se ligarão ao mundo espiritual perturbado. Vejam que é tão fácil isto acontecer e, portanto, requer tanto cuidado. Temos o exemplo do próprio Evangelho, quando Pedro, quando Jesus lhe pergunta quem dizeis que eu sou, Pedro diz: tu és o Filho do Deus vivo, tu és aquele que nós aguardávamos. E depois, quando Jesus diz que isto, logo a seguir, quando Jesus diz que então era necessário que ele descesse à cidade e depois fosse crucificado, Pedro diz: não, mas nós não deixamos. E Jesus, nessa altura, diz: não, mas então tu afasta-te, nas palavras do Evangelho, afasta-te de mim, Satanás. Ou seja, na interpretação que nós hoje entendemos, Jesus estaria a falar para um espírito que se estaria a manifestar através de Pedro, com o intuito de travar o trabalho que ele iria realizar, que era necessário realizar. Então nós temos o exemplo de Pedro, que por um lado antes consegue se ligar aos planos superiores e é intuído, porque Jesus diz mesmo: não foi a carne nem o sangue que disseram isso, foi meu Pai
que está nos céus que tu disse. Então, nós conseguimos compreender que Pedro, naquela altura, foi um canal mediúnico do plano espiritual superior. Mas 5 minutos depois, nessa ligação que se estabelece entre ele não querer que acontecesse nada de mal a Jesus, ele se torna um canal de um espírito que estaria também ali e que quereria travar o trabalho de Jesus. Então, vimos como é importante e como é tão fácil nós ligarmos ao plano espiritual através da oração, mas logo a seguir sermos canais de perturbação. Então, nestes grupos que se tornam mais restritos, tem que existir ligações amorosas, tem que existir ligações fraternas para que ele possa ser um núcleo forte que se liga ao plano espiritual superior. Depois fala-nos Kardec da regularidade das reuniões. Quando as reuniões se efetuam em dias e horas certos, diz-nos Kardec que os espíritos, eles se preparam antecipadamente, os espíritos se preparam antecipadamente a comparecer e é raro faltarem. Alguns mesmo há que levam ao excesso a sua pontualidade. Formalizam-se quando se dá o atraso de um quarto de hora e se são eles que marcam o momento de uma reunião, for inútil chamá-los antes desse momento. E vejam como é que esta informação de que os espíritos têm a sua organização, têm o seu horário para participar nestas reuniões, porque, na realidade, nós não nos podemos esquecer que esses espíritos têm as suas atividades no plano espiritual, têm o seu trabalho no plano espiritual, têm tudo muito bem organizado e quando nós marcamos um dia, uma hora, eles contam com esse momento de trabalho aqui na Terra, estão presentes, mas é necessário que também nós sejamos disciplinados para que possamos acolher a sua presença, para que possamos contar com a sua presença. E vejam, por exemplo, uma das coisas que se estabelece quando se fala no estudo do Evangelho no lar é estabelecer um dia e uma hora. Isto porquê? Nós podemos fazer uma oração em casa, podemos fazer uma leitura do Evangelho em casa, em qualquer momento, fazemos uma ligação através da oração, isso pode ser feito em qualquer momento. Mas o estudo do Evangelho no lar é um momento especial. Então, nesse momento especial, aquilo que nós fazemos é convidar Jesus a estar no nosso lar. É convidar os espíritos a estarem no nosso lar. E para contarmos com a sua presença, é necessário então estabelecer um dia e uma hora em que sempre com regularidade nós vamos estar presentes naquele momento e desenvolvendo aquele estudo. Então o Evangelho no Lar é também uma reunião espírita e seguindo aquilo que os espíritos nos trazem, deve então ser de uma forma regular, um dia e uma hora previamente estabelecida. Depois, Kardec passa para um outro tópico, que é das sociedades propriamente ditas, referindo aqui a constituição não só de grupos, como de grupos de trabalho, de estudo, como refere no início do capítulo, mas depois vai-nos começar a falar acerca da constituição das sociedades espíritas. E como é que deve ser essa constituição das sociedades, os cuidados que se devem ter, mais uma vez, para que essas sociedades possam ser um núcleo forte, possam ser um núcleo que está ligado ao plano espiritual superior e que possa ser, então, como que uma instituição que os espíritos superiores utilizam para a difusão da doutrina espírita. Então, ele refere-nos que a aplicação pelos seus... antes disso, gostaria só de ler aqui assim o tópico que dá início, é o ponto 334, que dá início então a este estudo que Kardec faz das sociedades propriamente ditas. Diz ele o seguinte: tudo o que dissemos das reuniões em geral
portanto, destas colonias que temos vindo a falar, se aplica naturalmente às sociedades regularmente constituídas, as quais, entretanto, têm que lutar com algumas dificuldades especiais, oriundas dos próprios laços existentes entre os seus membros, frequentes sendo os pedidos que se nos dirigem de esclarecimentos sobre a maneira de se formarem as sociedades, peço desculpa que não está a sair, resumi-los-emos aqui em algumas palavras. E aquilo que Kardec nos aponta para a constituição e para a vivência no centro espírita das sociedades espíritas é a aplicação pelos seus membros dos princípios morais de Jesus. Tem que existir a constituição de laços de concórdia entre os seus membros, porque, como é lógico, nós não nos podemos esquecer que a difusão da doutrina espírita pelo centro espírita começa dentro do próprio centro espírita. Então, como recordando as palavras de Jesus, os discípulos de Jesus serão conhecidos por muitos se amarem. Então é a aplicação desses mesmos princípios que Kardec depois vai nos trazer nos pontos seguintes de que essa constituição de laços de concórdia entre os seus membros é de absoluta importância. Então, é interessante porque Kardec refere há 160 anos atrás exatamente as lutas que se têm vindo a realizar ao longo destas décadas até aos dias de hoje e mais vincadamente neste momento de transição, que é a problemática das sociedades espíritas. Muitas vezes os seus membros, querendo que a sua opinião prevaleça, esquecem a questão moral. E para resolver esse problema temos que sempre pensar naquilo que foram as palavras dos espíritos através de Kardec, que é pensar que, acima de tudo, não importa a nossa opinião. Importa, sim, aquilo que é o princípio que Jesus nos trouxe. A questão moral que os espíritos estão a trabalhar, como Emmanuel nos refere na obra que lemos ainda há pouco. Então, acima de tudo, tem que haver cooperação. Cooperação entre todos. Kardec aqui até refere a cooperação que deve existir, tem que existir entre as sociedades espíritas em geral, entre si. E vejam como é importante e como é interessante esta questão, e daí trazermos ali assim o nosso amigo vírus Covid nesta imagem da cooperação. Vejam que em tudo na vida, na história da humanidade, nós vamos verificando a importância da interligação que cada vez mais tem que existir. Tudo tende para a interligação, para a cooperação entre todos, para que o trabalho possa ser realizado. Vejam que, por exemplo, quando surge este vírus, ele vem nos ensinar muitas coisas, entre as quais a necessidade da solidariedade, nem que seja por obrigação. Porque, infelizmente, e nestas últimas notícias que vão chegando nestes últimos dias, do caos que existe, por exemplo, na propagação do vírus na Índia, dos problemas que o Brasil está a enfrentar e um pouco por todo o mundo, nós percebemos que esta questão, por exemplo, de superar este problema da pandemia, apenas se consegue com cooperação de todos. E temos bons exemplos disso quando as sociedades científicas, os homens de ciência se interligaram, se entreajudaram, nós conseguimos uma coisa fantástica. Foi num ano, ou em menos de um ano, nós conseguimos ter uma vacina que pode combater o vírus, que pode nos defender relativamente a este vírus. Mas, por outro lado, nós vimos que os países se têm que unir, porque se não importa nada termos uma vacina que vai resolver o problema,
do vírus nesta altura, quando o vírus está a criar mutações noutros países, porque ele se vai expandindo por toda a população. A Índia tem uma população enorme e, portanto, as mutações podem gerar uma mutação, basta uma, que consiga superar a vacina ou as vacinas que foram criadas. E então, apenas com a solidariedade de todos é que nós conseguimos resolver este problema da pandemia, porque se o nosso vizinho está a passar por uma situação difícil, então é necessário auxiliá-lo para que ele vença essa problemática, para que ele consiga travar a propagação do vírus. Por exemplo, na Índia, o mundo terá que se unir para ajudar, neste caso, a Índia. E amanhã o mundo terá que se unir para ajudar outro país ou outra comunidade que tenha necessidade. E então, vimos que este vírus, por exemplo, vem nos ensinar a solidariedade e a cooperação como uma necessidade absoluta. Então, voltando à nossa questão das sociedades espíritas, é necessária a cooperação de todos, a interligação de todos, para que a mensagem da doutrina espírita possa chegar a muitos corações que têm necessidade dela. Então, não nos podemos esquecer que o Espiritismo, como diz Kardec, tem inimigos interessados em obstar-lhe à marcha, aos quais seus triunfos causam despeito, não sendo os mais perigosos os que atacam abertamente, porém os que agem na sombra, os que acariciam com uma das mãos e o dilaceram com a outra. Esses seres malfazejos se insinuam onde quer que contem a poder fazer o mal. Como sabem que a união é uma força, tratam de a destruir, agitando bradões da discórdia. Então é isto que nós temos que enfrentar e temos que estar alerta. Existe um vírus que nós não vimos, mas que se vai conhecendo cada vez melhor, com os estudos que a ciência está a realizar ao ponto de termos conseguido uma vacina. Mas este vírus, ou esta questão da obsessão, os inimigos do plano espiritual que utilizam o plano físico para que se dê a destruição das sociedades espíritas, para que haja uma dissolução das sociedades espíritas, deve ser também estudado por nós, melhor ainda estudado por nós, porque é uma problemática que muitas vezes não é suficientemente conhecida por cada um de nós, especialmente como espíritas. Então, para nós, como espíritas, nós devemos ler e estudar especialmente este capítulo das reuniões das sociedades espíritas. É um capítulo interessantíssimo que Kardec nos traz e que é fundamental nós conhecermos para as lutas que hoje estamos a travar. Então, já no último tópico que trazemos aqui hoje, e portanto o estudo deste capítulo vai continuar nas próximas semanas, Kardec nos diz que existem dois meios eficazes a serem aplicados para combater esta questão: a prece feita do coração e o estudo atento dos menores sinais que revelam a presença de espíritos mistificadores. O primeiro, a prece, atrai os bons espíritos, que só assistem zelosamente os que os secundam, mediante a confiança em Deus. Portanto, essa ligação com Deus é fundamental. É fundamental que cada um de nós consiga estabelecer essa ligação com o divino, com os mentores espirituais, porque todos nós temos um papel a desempenhar nas sociedades em que estamos integrados, nas comunidades em que estamos integrados. E depois, o outro prova aos maus que estão lidando com pessoas bastante clarividentes e bastante sensatas para não se deixarem ludibriar. Então, aqui, mais uma vez, o conhecimento que liberta, que cria uma fé raciocinada. Quando nós lemos e estudamos o Livro dos Médiuns, que é um manual para nos entendermos a nós próprios, a nossa parte psíquica, a nossa parte espiritual,
é fundamental nós conhecermos e estudarmos, especialmente, neste caso, volto a dizer, este capítulo que trata das reuniões e das sociedades espíritas, porque é fundamental que nós aprimoremos o nosso papel em cada sociedade em que estamos integrados, para criar essa concórdia, para criar essa ligação em que cada um de nós é importante no papel que possa desempenhar no conjunto, que deve ser sempre de cooperação. Então, finalizaríamos dizendo que se nós estamos realmente integrados numa sociedade, nós estamos integrados num grupo social, temos que, em primeiro lugar, pensar qual é a minha participação, como é que eu estou, como é que eu posso ficar melhor, como é que eu me posso ligar a Deus, como é que eu posso ser um melhor indivíduo. Então tenho que me conhecer a mim próprio e criar essa ligação com o divino, ligar-me a Deus através da oração, através do trabalho, através da transformação essencial, porque essa é a mensagem da doutrina espírita. Conhecermos todos estes princípios, que são os princípios da doutrina espírita, para os aplicarmos na nossa vida e daí tirarmos as ilações morais, transformarmos moralmente, criarmos uma capa de força para que possamos ser bons elementos onde quer que nos integremos. Possamos ser homens e mulheres ponte que possam ser motivo de resolução de problemas, que possam ser uma forma de uma ponte para nos interligarmos todos e podemos cooperar todos num objetivo final, que é a propagação da mensagem do Mestre, em primeiro lugar em nós próprios, para que depois possamos propagar para os nossos irmãos através do nosso próprio exemplo.